Olá, olá, olá pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai desmanchar uma narrativa que tem muito de uns anos para cá e nos nossos dias essas narrativas são muito presentes. As narrativas que giram em torno do seguinte assunto: faça o que tiver no seu coração. Confia o que tiver no seu coração. Nossa, se tá no seu coração é porque é Deus que tá colocando, vai e faz. Ah, né? Essas frases assim muito presentes. Eu tô sentindo de fazer isso ou fazer aquilo. Até mesmo as pessoas que dizem que conhecem a Deus usam esse tipo de narrativa. Eu tô sentindo de de Deus, disso, daquilo. Eu tô sentindo de Deus que essa é a pessoa para mim. Enfim, são narrativas que, tanto num extremo quanto no outro, são derrubadas pelo versículo central da reflexão de hoje. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: O coração é mais enganoso do que qualquer coisa, a sua doença é incurável. Quem pode compreendê-lo? E assim, né, analisando rapidamente o contexto, né, desse capítulo de Jeremias, ele já começa dando uma cacetada, né? Já começa dando uma paulada, porque Deus já fala para Jeremias que o pecado do povo tá tão enraizado, tá tão gravado ali, que é como se tivesse sido escrito com diamante, né? Olha só como que a palavra de Deus é rica e sempre nos posiciona na vida, né? Se a gente pensa só um pouquinho sobre o diamante, ele precisa do fogo, né, para pro carvão ser transformado em diamante, para as moléculas se rearranjarem e uma estrutura formar a outra. E veja só, né? Por que será que Deus usou essa linguagem para começar esse capítulo, né? Putz, porque o negócio estava tão enraizado, tão presente, tinha se tornado tão comum, tão natural, né? Tão normal que o povo já não estava mais percebendo as coisas erradas que eles estavam fazendo, né? E quando a gente pega e encaixa uma peça lá do Novo Testamento, né? Porque Jeremias está no Antigo Testamento. E quando a gente encaixa uma peça lá do Novo Testamento na reflexão de hoje, por exemplo, quando os famosos religiosos quiseram achar ruim com os discípulos de Jesus, porque eles não obedeciam à tradição de lavar as mãos antes das refeições, né? Não que isso não seja importante, né? Porque, poxa, pensa comigo, é claro que se uma criança está brincando na terra e é horário de comer, é claro que o normal a se ensinar para essa criança é o quê? Olha, vai lavar a mão, sua mão estava suja, estava mexendo no chão, na terra. É natural, entendeu? Só que a intenção daqueles religiosos era tornar a tradição mais importante do que a própria lei de Deus, sabe? A tradição humana mais importante do que a própria lei de Deus. E a intenção deles, sempre por trás de parecer que é algo politicamente correto, vamos dizer assim, uma expressão bastante presente nos nossos dias. A intenção deles por trás disso era sempre querer que Jesus tropeçasse, sempre pegar algo errado em relação a Jesus. Mas, olha só o que Jesus fala para eles. O que entra no corpo, ele vai pelo estômago e é eliminado. Mas o que sai do coração do homem, que é o problema, que sai os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual e tudo mais. E olha só, o povo estava tão se achando que eles eram os maiorais com as tradições, achavam que cumpria o tempo todo a lei, que, por exemplo, quando uma mulher
foi quase apedrejada, eles queriam porque ela tinha sido pega em adultério. E o costume daquela época, segundo a lei, era qualquer tipo de transgressão, não é só o adultério, qualquer tipo de transgressão, né? Tinha umas específicas até. Nesse caso, sempre tinham punições, mas tinha casos específicos, como o adultério, que tinha que morrer apedrejado. Só que assim, né? Eles queriam acusar a mulher, mas nenhum deles olhou para eles mesmos. Porque, assim, a gente não sabe o que Jesus escreveu no chão, mas Jesus fala, aquele que não tem pecado que tire a primeira pedra, sabe? E todo mundo foi largando as pedras, a começar dos mais velhos, e foram saindo. E Jesus pergunta para ela, cadê os que te acusam? Sabe? E a mulher fala, não sei, Senhor. Então Jesus fala para ela, nem eu te condeno. Mas aqui, muitos que querem pregar para conveniência param o texto por aí, mas esquecem da continuação do que Jesus falou para aquela mulher. Olha só, vai e não peca mais. Vai e não faz mais isso que você fez. Não interessa a acusação dos outros, né? A gente consegue entender dessa forma. Ali entre linhas o que Jesus está dizendo com isso. Vai e não peca mais. Ou seja, olha, não interessa o que os outros vão fazer daqui por frente, mas quem está encontrando comigo aqui é você. Então vai e não faz mais isso. Vai e não peca mais. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar com essa abordagem que não é porque a mulher e as outras pessoas presentes, mais precisamente homens ali presentes, não é porque eles sentiram no coração que cometer um adultério ia fazer satisfação, felicidade, que tem que confiar no coração para ceder a isso e fazer, sabe? Eu estou usando o exemplo do adultério porque é um que sempre cai nessa narrativa, né, de siga seu coração, você não tem que ficar no casamento assim ou assado, né? E aqui entra numa outra polêmica. As pessoas esquecem das próprias escolhas, das próprias decisões e não honram os votos que fizeram diante de Deus e diante das pessoas. Aí é uma coisa. Eu estou dizendo que assim também não é por qualquer motivo que uma separação de casamento deve ser promovida. É nesse ponto que eu estou abordando também. Mas isso serve para uma visão geral, na vida. Muitas vezes a gente acha que tem que fazer algo na vida, principalmente na escola, isso é muito comum. Quando um coleguinha rouba a bala do outro, do estojo do outro, por exemplo, e sempre quer influenciar alguém a fazer também. Porque aquilo está promovendo uma satisfação, uma felicidade, uma doçura, né? E como ele não está sendo pego, ele acha que não tem problema, ele acha que ele é o esperto. Mas é aí que tá, quando Jesus fala, olha, é do coração que vem os homicídios, os assassinatos, o adultério, a imoralidade sexual. E esse é o problema. E aqui ficam algumas aplicações finais sobre esse assunto. Por que será que a gente tem confiado mais no nosso coração do que na palavra de Deus? E quando eu digo palavra de Deus, não é algo resumido ao fato de que, como muitas pessoas às vezes falam, eu fui na igreja, o sacerdote lá da frente, lá, o padre, o pastor, falou lá da palavra de Deus, nossa, eu senti Deus falar comigo. Não é meramente limitado a isso, sabe? Mas quando eu falo da palavra de Deus em si, é do que está escrito, do que Deus deixou. E a gente tem esquecido das coisas, sabe? A gente pega muitas vezes só o que está escrito para nossa conveniência e abandona o resto.
Por que será que esse versículo de Jeremias ele não é muito popular? Porque ele nos denuncia, ele aponta para nós, ele aponta para a nossa natureza pecaminosa, para os nossos erros, para as nossas falhas, e ninguém quer admitir que está errado, por causa do orgulho, da arrogância, do egoísmo, e tudo isso é da nossa natureza, mas a gente não quer admitir isso. A gente não quer que a palavra de Deus venha e entre em nós e comece a falar, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. A gente transfere isso para pessoas, mas quando a gente tem realmente um contato pessoal, individual com a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que não é coisa da nossa cabeça. E muitas vezes as pessoas por aí estão adotando a parte do evangelho que atrai multidões, como Deus te ama, Deus amou o mundo, que entregou Jesus por você, ai, Deus te aceita do jeito que você é, e assume só essa parte, mas esquece da visão geral, esquece de que realmente a gente precisa se arrepender todos os dias, precisa ser transformado pela palavra de Deus, porque se a gente não é transformado quando a gente é exposto à palavra de Deus, a gente está tornando a palavra de Deus mentirosa, porque na própria palavra de Deus está escrito que ela é viva e eficaz, ou seja, ela vai e cumpre o propósito que Deus inspirou pessoas a escrever, a registrar aquilo. Sabe? E então, o que tem feito a gente confiar mais na nossa emoção do que na palavra de Deus? Por que será que a gente limitou em nossas vidas a felicidade a algo tão superficial, algo tão vazio, e que muitas vezes a gente vai e assume uma postura que não, eu tenho fé que isso vai dar certo, mas na verdade o negócio já está dando todos os sinais que aquilo vai dar errado, mas a gente entra porque a gente quer sentir que a gente tem o controle, a gente quer sentir na emoção que a gente controla, que a gente faz e acontece, mas que a sugestão que fique é igual Davi orou: sonda-me, Senhor, e veja se em meu coração há algum caminho mau, e coloca meus pés no caminho íntegro, no teu caminho íntegro. Que assim a gente possa reconhecer, sermos humildes e nos arrependermos diante de Deus e realmente deixar a palavra de Deus transformar o nosso coração.